Salve, Hello! salve, 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 Skin Pro, né, amiga? Skincast Bora, na galera. área. Nós vamos falar hoje sobre as afecções eczematosas diversas. Não é um capítulo muito gostoso de se ler e Mas tudo mais, assim- mas muito frequente. Nossa, muito frequente. Nossa, muito Não frequente. tem como fugir, tá? Não tem. Tem que saber reconhecer isso daí, gente. E conduzir, na verdade, né? E aí, a primeira de todas... Doença venosa crônica e a gente tem o eczema de Stase. Vamos só lembrar que as doenças eczematosas compartilham o eczema, que no latim é ebuli. Então, a gente tem lá no anátomo patológico a espongiose, que é o edema intercelular entre os queratinócitos. Na manifestação aqui fora, a gente tem um processo inflamatório importante, às vezes com a formação de vesícula, de são placas de base eritematosa com exudação central e tem crostas na periferia. Elas normalmente são redondinhas, elas podem assumir outras conformações e aí as doenças se formam, né? Recebem outros nomes. Então, e o eczema, esse é o eczema agudo. O eczema subagudo, ele acontece quando essas crostas já estão secando e a gente não tem mais a vesícula, para que a partir daí o eczema crônico assuma a sua característica, que é a de liquenificação. Sim. Né? Então, todas essas doenças que a gente vai falar hoje, elas compartilham essa lesão elementar que são os eczemas, né? Então, a dermatose venosa, a dermatose eczematosa pela doença venosa crônica, meu Deus do céu, é muita doença. Ela é muito frequente. E aí a gente está falando do eczema de Stase. Então, na fisiopatogenia, a gente tem, primeiro lembrando os fatores de risco para se ter esse tipo de quadro. Fatores de risco, a gente está falando sexo feminino, uso de anticoncepcional, por exemplo, gestações ou várias gestações. Obesidade, estilo de vida, tabagismo. Falamos a maioria? Falamos a maioria, né? A maioria. Então, vocês fazem, né? Assim, uma ideia. Têm já um geral do quanto que isso é importante, né? E aí, o paciente, ele vai tendo um acúmulo. Então, as veias, né? Não conseguem mais fazer pelo aumento da pressão hidrostática lá nos membros, na região distal dos membros inferiores. Essa pressão hidrostática vai aumentando. As veias, vênulas, não conseguem colocar de novo este sangue. Manter o fluxo, né? Manter o fluxo lá pra cima. Por incompetência valvar. Isso. Aí a gente vai passando o tempo, a gente vai tendo saída também de proteína pra fora. Depois a gente tem perda de hemácia. Essa hemácia vai se quebrar fora do vaso. E aí a gente vai ter hemociderina sendo depositada nessa derme. Tudo isso gerando uma doença mesmo. Pigmentação, né? Venosa. Que a gente vê, que é característica, que é a dermatite ocre. Isso. E com o passar do tempo a gente tem outros achados, que esse endurecimento, esse edema dos membros inferiores, né? Então, a lipodermatoesclerose, que ela acontece justamente por essa fibrose de derme de subcutâneo, por esse extravasamento de interstício gravitacional, né? Na pendência gravitacional nos membros inferiores, levando ao quadro mais grave, que são as ulcerações venosas. Então, as ulcerações venosas. Aí já entra venosas. em outra coisa. Então, agora a gente vai se ater ao eczema. O tratamento do eczema agudo vai ser anti-inflamatório. É importante a gente saber orientar esse paciente sobre a questão da elevação dos membros, a compressão com meia elástica, de média compressão. Quando avaliar a infecção secundária, e aí usar antibiótico. Cuidado, porque esse paciente que está fazendo o eczema, por causa da estase venosa, ele pode também ser um paciente que te confunde. Será que é uma dermatite de contato? Porque às vezes também tem isso associado. Será que tem outros fatores de risco? Será que é outra lesão? Porque às vezes, de fato, fica essa confusão. Então, se tiver infecção secundária, tratar a infecção secundária. Pergunte o paciente se ele não está usando erva, um creminho, coisas assim, porque o paciente adora passar as coisas, porque ele acha que já está ajudando, mas às vezes ele está fazendo uma dermatite de contato por irritante naquela região, o que está agravando a situação. É mesmo a dermatite de contato alérgica, né? Mas eu acho que o grande ponto aqui pra gente colocar na nossa prática é quando tem um eczema agudo, a gente diferenciar realmente da infecção bacteriana. Porque normalmente você não tem eritema ou você não tem erisipela e celulite nos dois membros, gente.
Entende? Então, é uma doença que normalmente ela é unilateral. Já a dermatite de Stase, ela é bilateral. O edema é bilateral. O eritema é bilateral. Então, às vezes a gente lança a mão dos corticoides tópicos de média a alta potência para que a gente consiga tratar isso. E não necessariamente o paciente receber antibiótico, né? Esse é o grande ponto. E aí, quando o paciente evolui para eczema crônico, você vê a liquenificação, você vê até uma melhora do edema, mas você vê exatamente o que preconiza o eczema crônico, né? Que esse paciente pode ter prurido associado, e esse paciente pode evoluir com cicatrizes por conta dos microtrombos da circulação, da microcirculação acometida, e ele pode ter muita dor periférica, que aí a gente chama da atrofia de Milian, né, que ela fica bem esbranquiçada e o paciente tem uma dor que é não compatível com a lesão. Então, você olha aquilo ali, vê algumas cicatrizes esbranquiçadas e o paciente morre de dor. Entendeu? Mas é uma vasculopatia, é uma vasculite, e a gente tem que saber não menosprezar a dor do paciente, mas saber que faz parte de todo o quadro clínico da dermatose, da dermatite por Stase, né? Isso. Na doença venosa crônica. Lembrando que vai ser uma doença para você acompanhar com multiprofissionais. Então, primeiro, eu preciso, às vezes, de um nutricionista para avaliar a questão do sobrepeso, da obesidade. Segundo, o paciente precisa acompanhar com o vascular. Sem sombra de Você dúvida. vai ficar ali, ó, ajudando como cuidar dessa pele, mas o principal não está acontecendo lá de dentro por causa de uma insuficiência vascular. Então, na verdade, o protagonista desse tratamento é a vascular. É o vascular. É a vascular, gente. E aí, óbvio que a gente sabe que os vasoativos vão entrar na jogada, que é a meia de compressão, e a gente pode orientar o nosso paciente isso daí, principalmente se ele não tiver úlcera. Se ele tiver úlcera, Exato. a jogada é outra, combinado? Isso. Então, foi insuficiência venosa crônica, só para vocês saberem que ela é, sim, uma afecção eczematosa. E aí, a gente vai para o nosso próximo tópico. Eczema esteatótico. Esse daí você manja, hein, Isabela? Que eu manjo. Só porque eu falei dele recentemente, gente. A gente falou disso daí, tem tudo no Skin Pro aí na nossa live. Tá tudo salvo, hein? Presta atenção. Mas, de fato, eu acho um quadro típico. Eu acho que é um quadro que não requer muita dificuldade do raciocínio clínico, porque ele é um quadro que acontece no geral. Paciente idosinho, paciente com lesões eritematosas, nos membros inferiores, o paciente fala que coça e quando você vai examinar é exatamente isso que você tem. No geral, não tem infecção secundária, pode ter uma liquenificação associada, é, no geral, bilateral, tá? Mas pode ser unilateral e pode ser em outros locais do corpo, mas é uma pele seca pedindo socorro. E assim, a gente tem que lembrar da insuficiência do extrato córneo, da barreira cutânea, a insuficiência que vai acontecendo na produção da glândula sudorípara e da sebácea. Então, a gente tem alteração estrutural para que o paciente realmente coce. A pele dele, ela é xerótica, afinada, né? Então, o que deve chamar a atenção para vocês, dentro do eczema esteatótico, ele é... quando ele é atípico, a gente lembrar de manifestação sistêmica. Então, quando a gente não tem as lesões tão características, nos locais tão característicos, principalmente nos membros, e que não responde ao básico, que é o que a gente faz, um corticoide tópico, imunomodulador tópico, um emoliente bem feito, orientar banho, não usar bucha, fez isso, o paciente não responde nada, mantém uma coceira, ligou o alerta. Liga o alerta, entendeu? Porque a gente deve pesquisar... até paraneoplasia. Isso, a fenômeno paraneoplásico, né? Lembrando que todas essas doenças que a gente já falou, elas compartilham do mesmo histopatológico, a mesma biópsia. Que é a espongiose que a gente comentou no comecinho da live, do Skincast. Entendeu? Muito bem. Então, isso daí é muito tranquilo pra gente, só lembrando que o tratamento que a Isabela já falou, para que a gente faça o start quando isso não funcionar e procurar sinal de alarme, tá bom? Então, Muito a terceira doença é o eczema no molar. Agora você que manja. Sou. O eczema no molar, ele é Primeiro uma doença que a gente nome. não sabe, né? Por que ela acontece. A gente não assim sabe, como essas, entendeu? assim... Tudo assim a gente não tem. Quando
quando a gente não sabe por que acontece, a gente fica nisso daí de colocar ela como crônica e recidivante, entendeu? Mas o nome dela é muito sugestivo, porque no mular, porque vem de moeda, são lesões arredondadas, são lesões ovaladas, né? Que elas acometem muito mais os membros inferiores, os membros superiores. Elas são lesões que elas vão evoluir desde um eczema agudo até um eczema crônico. Tá? E a gente tem que realmente saber acompanhar isso daí, porque faz parte da própria doença e a gente tem uma noção de que quando foge ao básico, é uma doença muito pruriginosa, quando foge ao básico, a gente lembrar dos diagnósticos diferenciais, sendo o principal deles a dermatite atópica, né? Então, a psoríase também é uma outra possibilidade. Exato. Então, essas aí, as dermatites de contato, todas essas doenças que compartilham com lesões eczematosas, podem simular o eczema no mular. Podem simular. Que mais, amiga? A gente pode falar do tratamento, né? Tratamento, mas o tratamento não vai também diferir muito do que a gente já comentou aqui das outras doenças. Exato. Eczematosas. Então, dependendo, né, da extensão das lesões, mas se a gente tiver um quadro mais localizado, a gente vai abrir mão sim de um corticoide tópico. Eu, no geral, faço de alta potência. Sim, alta potência. Isso, eu tento colocar oclusão noturna. Então, dependendo do lugar, o paciente passa bastante creme, emoliente para ajudar. E faz a oclusão com um papel filme, por exemplo. Isso ajuda bastante ele não se coçar à noite sem querer, né? Antistamínico, né, amiga? E antistamínico. Antistamínico, né? Perfeito. A gente tem que avaliar também se não tem infecção na jogada, tá, gente? Porque aí você pode lançar a mão de antibiótico e antibiótico tópico. Então, isso daí pode piorar o eczema no mular, aliás, como todo e qualquer eczema. Isso. Combinado? Perfeito. Então, dá muito mais em homem, lembrar disso, homem de meia idade, tá? E acho que a gente fechou a nossa primeira parte. São doenças simples, São né, doenças que são simples da gente reconhecer. E a gente vai para a nossa segunda parte das doenças, das afecções eczematosas. A gente já se vê, fica aí. Não perde não, só um pouquinho.